Olá, pessoal, tudo bem? Beleza? Que prazer estar aqui com vocês. Todos conseguem me ouvir? Vamos sinalizar se vocês conseguem me ouvir, conseguem me ver. Acho que o pior já passou. Ok, muito bem. Obrigado, João. Bom, vamos dar início então à nossa contribuição. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Diego Bicudo, falo aqui de Londrina, no Paraná, e é uma felicidade poder participar aqui do empreendedorismo desse projeto bacana da Local Web com a Eventials, ok? Então vamos lá. É hora de cobrar pelos serviços, ideias e esforços, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma contribuição aqui para que vocês possam entender o perfil que eu irei trabalhar nessa minha contribuição de hoje. O perfil, se você é empreendedor, se você faz aí as correrias no seu cotidiano, seja bem-vindo. Esse espaço vai ter contribuições para você. Se você possui um pequeno, médio negócio, se você vende mesa, cadeira, também vai fazer bastante sentido, tá certo? Se você é um colaborador de uma empresa que trabalha no segmento da comunicação, da indústria, em qualquer segmento que seja, a minha fala também vai contribuir para você. Se você é um profissional, né, já que possui a sua carteira de clientes, já atua dentro do mercado, também tem espaço para você. Se você é um freelancer, também tem espaço para você. E se você é um dos diversos, muitos estudantes pelo Brasil todo, devo ter vários alunos. Eu sou professor aqui também em Londrina, na Unopar, que é uma universidade do grupo Croton Educacional, que é o maior grupo educacional do mundo. E então esse é o nosso perfil, ok? Dessas pessoas. É importante também a gente poder compartilhar o contexto que nós vamos trabalhar, ok? Então essa contribuição, essa fala de precificação, ela vai se aplicar de forma muito bacana para aquelas pessoas que lidam com o ambiente de comunicação, ou seja, toda marca, toda empresa, toda indústria, todo comércio precisa de comunicação dentro dos seus negócios. Vocês que lidam também com o setor publicitário, né, o ambiente publicitário de agências, de veículos, de fornecedores, o ambiente de marketing também vai estar dentro desse contexto, então seja bem-vindo também. No contexto do digital, da internet, os profissionais de internet, aqueles, né, entre designers, artistas, criativos, front-end, back-ends, também essa contribuição vai ser relevante. Você que lida com negócios, você que vende, você que lida com um ambiente de vendas, que precisa fazer com que os consumidores possam chegar, possam comprar os seus produtos, e você que lida com a criatividade, com as ideias, como ilustrador, como criativo, como um fotógrafo, profissional liberal, um autônomo, também nós vamos trabalhar dentro desse contexto, ok? Então, espero que vocês aproveitem. Muito bem, pessoal. A dinâmica da minha fala, ela vai se relacionar muito com a questão tempo, tá certo? E eu vou fazer essa analogia para que vocês possam se organizar nas 12 etapas que a minha fala vai sequenciar, tá certo? É até uma associação com essa questão do relógio, né? Porque nós podemos controlar tudo ao nosso redor, nós podemos tomar as decisões das mais diversas, mas o fator tempo, que é uma variável incontrolável, nós não temos controle sobre ela, né? Nós precisamos trabalhar com ela a nosso favor, então vão ser 12 caminhos que nós vamos percorrer para o ambiente de precificação, para o ambiente de cobrar, tá certo? Só para que você possa se organizar e não ficar ansioso durante a fala. Vamos lá, então.
Bom, a primeira contribuição aí, antes de startar, aqui vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, né, sobre o meu cotidiano. Hoje eu sou gestor da ICOMP, da Agência dos Artistas do Brasil. Tem um link aí, icomp.com.br. Vocês podem abrir uma aba nova aí no navegador para que vocês possam conhecer um pouco do portfólio e um pouco do posicionamento em que atuo no mercado. Tá certo? Então vamos lá. A primeira contribuição que eu gostaria de trazer para vocês, e isso precisa, de certa maneira, começar a soltar você, de repente, desarmar, né? Essa condição de preço, ela é um item sempre delicado, as pessoas ficam assim, escondendo um pouco os segredos, e não tem segredo nenhum, é um pouco de matemática. E não tem segredo também, pessoal, que sempre vai existir alguém que fará o serviço mais barato, tá? Coloca isso na sua cabeça, em qualquer área. Se você lida com lanche, se você lida com restaurante, se você lida com comércio, com indústria, sempre vai existir o mais barato. E para associar nesse contexto aqui de criatividade, eu coloquei o mais barato ali com a Comic Sans, né? Entendedores entenderão, tá certo? Então vamos contextualizar aqui uma situação real, você que está pensando em fazer uma tatuagem, né? E de repente você vai procurar, né? Você levou a sua referência, você levou as suas ideias, a sua expectativa e você contratou lá o mais barato e, enfim, tá aí, né? Aproveite então a sua contribuição. Ainda no ambiente de tatuagens, né, não tem problema, a tatuagem vai acontecer mesmo num contexto de 2.200 ou R$ 20. Vai existir isso. Só que a expectativa está aí para que vocês possam acompanhar. Né? Existe uma diferença. Né? Existe, né, todo um contexto para que essa ação de cobrar se torne realmente relevante na nossa atividade. Tá certo? Então, olha lá, sem titubear, né? Está pensando em fazer uma tatuagem, de repente aquela de 2.000, os resultados estão aí, aquela de R$ 20 também você vai ter uma tatuagem descolada. Beleza? Muito bom. Eu vou partir para o segundo item, então, para que a nossa fala seja dinâmica e você possa aproveitar bem. Os freelas podem ajudar bastante, ou não, tá certo? Tá aí o seu barriga, né? Pague meus freelas. Os freelas são situações comuns dentro do ambiente de comunicação, à medida em que os profissionais, que os colaboradores vão ganhando uma vitrine por meio das empresas que trabalham, das agências que trabalham, constroem ideias, eles vão ganhando, né, uma certa vitrine e isso pode potencializar. Eu não sou muito fã desse ambiente, acho que ele atrapalha um pouco, desestrutura, mas isso a gente pode fazer um webinar para um outro dia para falarmos especificamente sobre esse assunto. Né? A grosso modo, eu acho que às vezes falta um pouco de coragem, né? Talvez para um freelancer se tornar realmente um empreendedor e fazer as coisas acontecerem. Né? Mas nesse contexto aqui, só para vocês terem uma ideia, tem uma situação que aconteceu e vale a pena vocês darem uma sondagem, né? Chico Buarque aqui, né? Trazendo um contexto, né? Chegou um freela, aquela sensação de alegria, puxa, bacana, o dinheiro adicional, vou poder pegar uma praia e curtir um pouco, não me pagaram, né? Aí já fica aquele climão, e aí, de repente, ou você não entregou também, né? Cuidado aí. Tem um site ali no cantinho, paguemeufreela.com.br, vale a pena vocês darem uma olhadinha depois, para que vocês possam conhecer o que foi essa experiência que esse camarada ficou sem receber e criou uma sacada boa, tá certo? Então tá aí. Então o ambiente vai acontecer, tomem cuidado com isso. Bom, partindo para o item 3, pessoal, que atire a primeira pedra quem é que nunca fez uma permuta, tá certo? Então, às vezes, nesse contexto de cobrança, vão existir algumas propostas e a permuta pode ser uma delas. A permuta pode ser tratada de forma muito peculiar, né? Verifica, avalia se existe um benefício para você, existe um benefício para o cliente, existe uma troca, se essa troca é relevante, se é bacana. Né? Antigamente, a humanidade fazia isso antes das moedas, né? Da moeda de pagamento. Então, assim, por que não, né? Que atire a primeira pedra, tá certo?
E aí a gente tem mais um contexto aqui, né? Aquela vibração daquele orçamento de 6 dígitos, e aí o cliente pergunta se podemos fazer permuta com produtos da loja, né? De repente você que vai casar, que casou, de repente quer adiantar já o apartamento, alguma coisa, mas toma cuidado, gente. Permuta é uma situação perigosa, porque numa situação, né, se as coisas acontecerem bem, lindo, maravilhoso para ambas as partes. Se tiverem algum problema, é difícil você cobrar, é difícil você ter, talvez, aquela exigência. Talvez um pouquinho de permuta, né? Talvez uns 20, 30% em permuta, o restante em dinheiro, né, para que as coisas possam acontecer. Tá certo? Partindo para o item 4, lembrando, nós temos 4, né? Nós temos 12 ao total, nós estamos no quarto momento da nossa fala, você que entrou agora, nós temos 12 momentos para fecharmos essa contribuição de hoje. Pessoal, no item 4, gostaria de trazer para vocês também que existe uma pequena diferença entre a expectativa e a verba, ok? Essa situação de cobrança, né, de cobrar, de precificação, ela tem, né, um contraste muito grande com a expectativa, porque existe uma expectativa do cliente para esse job, para esse projeto, para esse produto, para esse serviço, existe uma expectativa, existe ali uma ansiedade, um desejo, principalmente porque boa parte dessas áreas que citei logo no começo, dentro do contexto da comunicação, são intangíveis. Então você não vê, você não pega, você vê outros trabalhos, mas para aquele cliente isso demora um pouco. Então existe essa expectativa, existe uma vitrine, uma sensação, e existe a verba. A verba é o dinheiro, né? Qual é o dinheiro que está disponível? E aí eu vou contextualizar para que vocês possam também entender exatamente do que eu estou dizendo, né? Então, aí na parte de cima existe o contexto de expectativa do cliente, aí a verba que o cliente disponibilizou, tá certo? O que deu para fazer, né? A expectativa do cliente ali também, e aí a nossa abertura na Copa do Mundo, tá certo? Então é isso, tomem cuidado. Existe uma série de outras expectativa e verba, tá certo? Isso é uma websérie até que se tornou muito conhecida dentro do ambiente de design, dentro do ambiente de criação. Beleza? Pessoal, até aí tudo bem? Tranquilo? Continuam ouvindo bem? Beleza? Tá rápido? Posso continuar? Segue o rumo. Nós vamos partir para o item 5. O item 5 ainda é um item perigoso porque ele pode proporcionar talvez uma daquelas sensações estranhas que antes de dizer quanto custa, o quanto vamos cobrar, vem uma proposta indecente, né? O cliente chega até para você e diz o seguinte: olha, que tal, né? Que tal a gente divulgar o seu nome neste projeto, né? E aí a gente divulga o seu nome e aí você, né, vai ganhando experiência e as coisas vão acontecendo, né? Essa é uma situação comum que pode acontecer. E eu coloquei até no cantinho, se você der uma olhada bem no cantinho aqui no slide, você vai ver o meu nome, né? Até coloquei no cantinho, Diego Bicudo. Tá? É sempre onde as assinaturas vão aparecer, tá certo? Então, o que isso significa aqui, pessoal? Não é uma permuta, né? O cliente não está permutando nada com você, ele não está disponibilizando verba nenhuma, ele está convidando você, né? Aí eu vou usar os nossos especialistas aqui, Pedro e Bino, né? A percepção deles de que isso é uma baita de uma cilada. Tá certo? Isso é uma gigante de uma cilada. Tome muito cuidado com isso. Não é assim que as coisas devem funcionar. Acho até uma falta de respeito até das empresas que praticam isso, né, que usam talvez, né, dessa má fé para poder aproveitar o uso, né, dos serviços dos profissionais e freelancers que estão aí resolvendo esses problemas. Eu costumo dizer para eles que o meu nome já aparece nas maiores empresas do Brasil, né? Aparece na empresa que cobra a fatura de água, a de luz, a de telefone, a empresa que cobra o meu IPTU, a empresa que cobra o meu IPVA,
né, a empresa do material escolar dos meus filhos, né, a matrícula da escola. Então, tudo isso tem um contexto, né, que pode, de repente, você sair pela tangente com uma pitada de humor. Então, pense a respeito para que você não seja induzido a essa cilada, tá bom? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Então, né, nesses 5 itens iniciais, talvez algumas, né, algumas situações que podem acontecer na vida de vocês, na bagagem que vocês venham a construir. E aí a gente vem para o contexto, para o universo de como precificar. E eu gosto muito de utilizar uma referência dessas letras, né, do chamado TET, T mais E mais T, né, que é uma contribuição do livro Viver de Design, do Gilberto Strunk, que ele diz o seguinte, o talento, o T de talento, que é a qualidade inata, que não se aprende. Eu acho muito perigoso talento hoje, passado esses quase 15 anos que tenho de experiência na área, eu gosto de usar treino, porque às vezes a pessoa não é tão talentosa, mas ela pode treinar bastante e ela pode se tornar, né, assim, ela pode desenvolver a qualidade, a habilidade. Não necessariamente com talento, né, mas com treino. E isso também pode fazer parte do contexto. O segundo item que o autor contribui é a experiência. E a experiência, pessoal, vocês ganham com a vida, né? Cada um de nós constrói a experiência com a vida. Então, se possível, fazer estágios em diversos lugares, serem sempre assim solícitos e dispostos a atuar como ajudantes, como assistentes, auxiliares, para que vocês possam participar de muitos erros e acertos, para que vocês possam errar bastante. O profissional, né, o estudante, o empreendedor que errar bastante, ele vai ter uma chance maior do êxito do que aqueles que não tentaram, daqueles que não experimentaram, não fizeram uma caminhada. Então é preciso gastar, né, energia com a experiência. E o último item que o autor fala também refere-se ao tempo. E o tempo eu acho mais perigoso deles, porque o tempo é uma variável incontrolável. Você não controla o tempo. Você pode controlar os itens anteriores, adquirindo experiência, treinando, né, aperfeiçoando a qualidade, aprimorando o talento. Mas o tempo, pessoal, o tempo é único. Cada minuto que a gente vivencia, esse minuto que nós estamos agora, ele não vai existir mais, ele já foi. Será que nós aproveitamos esse tempo bem? Então, essa soma de talento, experiência e tempo é uma contribuição que o autor, e eu acredito muito nisso, seja bem relevante para que a gente possa trabalhar a precificação. E aí, o autor continua, e eu acho que talvez esse seja o grande divisor de águas, né, que aconteceu talvez na minha vida e nos meus negócios, e que talvez possa influenciar as decisões de vocês, é você verdadeiramente saber o que você vende. E o autor ele faz essa indagação e diz o seguinte, o que vendemos? Né? E ele faz uma afirmação na seguinte página, nós vendemos soluções, nossa mercadoria são soluções, certo? Para problemas que as marcas e os clientes possuem. Nós não podemos vender, né? O que você vende? Eu vendo site, eu vendo logo, eu vendo ilustração, eu vendo animação, eu vendo um personagem 3D, eu vendo um panfleto, eu vendo um folder, um cartaz, uma cartolina, eu vendo um cartão de visita. Compreende? Então, assim, a gente precisa trazer para esse ambiente da solução. Existe um problema de comunicação, existe um problema, né, de marketing, de mercado que essa empresa, que essa marca possui, e nós estamos ali no sentido de solucionar o problema, ok? Então, essa talvez seja o momento de, né, de vocês mudarem talvez as atitudes de vocês em como vocês tratam os negócios. Né? Quando as pessoas perguntam, e aí, o que você faz? Olha, eu resolvo problemas, tá certo? E os problemas podem ser dos mais diversos, e a criatividade pode impulsionar muito bem nisso, tá certo? E aí ele diz o seguinte, olha, ele completa, né? Existem diversas variáveis para a precificação, mas o que eu acho mais interessante na contribuição dele é que ele diz o seguinte, que a principal
está na relação dinâmica do mercado entre quem vai vender e quem vai comprar. Ou seja, precisa existir um interesse, pessoal. Aí eu coloquei até do lado ali um interesse nele. Vocês precisam manifestar interesse no job, no projeto e na estratégia que vão trabalhar para a marca. Ok? Vocês precisam sorrir, vocês precisam piscar, é como se fosse uma paquera. Vocês precisam estar interessados. Porque cada marca possui um problema diferente e você precisa ter essa disposição a construir uma solução, uma ideia que seja diferente das ideias anteriores, que seja uma solução, que seja uma sacada que possa gerar resultados diferentes dos resultados anteriores. Então você precisa se mostrar interessado. Né? Não é uma lanchonete para se tirar pedido. O que você quer no site? O que você quer no cartão? O que você quer no flyer? O que você quer nessa foto? Não é uma lanchonete, vocês não vão tirar pedido. Tem que existir um interesse, você precisa se interessar. Ponto. Nesse contexto que vocês vão trabalhar, o autor também faz uma contribuição, que eu acho relevante destacar, que vocês podem procurar consultar colegas que estão no mercado e estabelecer preços médios. Conhecer, puxa, quem atua nessa área? Quem são os concorrentes? Quem são as pessoas que estão trabalhando? O que eles fazem? Uma relação respeituosa, bacana, né, de sinergia, para que você possa, de repente, experimentar, né, fazer ali uma sondagem e, quem sabe, estabelecer preços médios, para que você não comece, né, matando o mercado lá embaixo, mas que também você não comece, de certa maneira, inflacionando todo ele, tá certo? E aí, enfim, pessoal, nós precisamos agora, né, dar aquela arrancada para que vocês possam, né, sentir essa experiência de precificação mais perto de vocês, porque vocês precisam realmente saber quanto custa o tempo de vocês. Eu sei que cada um de vocês está dedicando tempo agora para essa contribuição e você precisa saber quanto custa isso, qual é o valor. Então vamos lá nas contribuições. Pessoal, no item 6, nós estamos agora metade, né, da nossa fala. No item 6, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção para as despesas pessoais, ok? Tem um site chamado custodevida.com.br, que é muito interessante, que vocês podem acessar depois, que diz como é o custo de vida em Florianópolis, em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Londrina, em Goiânia, né, e em diversas cidades do Brasil, com uma contribuição de diversos moradores da região. Então você vai conseguir ter um parâmetro desse custo, desse padrão de vida. A gente pode ter um padrão de vida alto, um padrão de vida médio, um padrão de vida mais econômico, mas você precisa, né, ter essas informações, esses parâmetros aí para poder trabalhar. E agora, pessoal, eu gostaria que você pudesse pegar aí um caderno, um sulfite, alguma coisa, e você pudesse chegar em um número que refere-se às necessidades e às despesas suas como pessoa física, não estou dizendo empresa, estou dizendo pessoa física, porque mesmo você tendo uma empresa, mesmo você sendo dono, sendo colaborador, mesmo você sendo um gerente, você possui necessidades e despesas pessoais. Então, por favor, né, sinalize aí quanto é a sua despesa com a moradia, né, aluguel, diarista, condomínio. Eu coloquei um contexto aqui de R$600, né? Talvez pode ser barato ou caro para a região que você esteja me ouvindo. Uma sugestão aqui, uma despesa de alimentação, né, para mercado, padarias, lanches, pizzas e outros afins. Sinalize aí, por favor, e vai somando. Balada, será que dá tempo de balada? Será que tem verba para balada? Coloquei uma sugestão aqui para bebidas, estacionamento, táxi também que possa contribuir. Despesas com transporte, pessoal, né? Ônibus, metrô, carro, né? Aí é combustível e esses outros detalhes. Sinaliza. Despesas com a faculdade, se você paga a faculdade, se, né, dentro desse universo você possui bolsa, enfim, então não precisa sinalizar. Despesas com a saúde, depende com remédios, consultas, alguma coisa do gênero.
Eu criei esse cenário para que vocês possam utilizar depois na pesquisa também, na análise, no estudo de vocês desse webinar. E nós chegamos nas despesas de R$ 2.400, tá certo? Para esta persona, né, que uso nessa minha fala. Não estão inclusos, pessoas, despesas com estética, com poupança, com cinema, com praia, consórcios e financiamentos. Beleza? Né? Talvez aí as mulheres que estão acompanhando essa fala, talvez vão ter uma despesa adicional aí com a estética, com os cuidados com o cabelo, né? Maquiagem, mãos e pés, enfim. Isso é normal. Tá certo? Encontrou o seu número? Qual é o seu número? Certo? Não adianta avançar, né? Não, tem uma pergunta aqui, uma situação, não, são R$ 2.400, coloquei tudo em reais, tá bom? Faltou o R ali, é um comum, é um vício aqui na comunicação, tá? São R$ 2.400, tá? São os custos nesse cenário, nessa persona aqui. Então vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Encontrou o seu número? Qual é o seu número? Né? Qual é o número que você tem neste momento? Tá certo? Então essa é a reflexão, esse é o ponto de partida para os próximos slides. Bom, enquanto você organiza o seu número, eu vou fazer aqui uma dica para uma ferramenta chamada Zero Paper, que vocês podem buscar depois, né? É uma ferramenta que eu utilizo para controle das despesas pessoais e utilizo também para o controle das despesas da agência. Consigo usufruir de todos os recursos. Existem outras no mercado, mas essa já faz alguns anos que utilizo e tem sido bem tranquila, uma interface bonita e as coisas têm funcionado bem. Tá certo? Então, beleza, tá aí a dica de uma solução, de um aplicativo, de um site, de um serviço que pode ajudar cada um de vocês. Muito bem, partindo para o item 7, pessoal, agora é um fator essencial para que os nossos números aqui funcionem. Vocês precisam agora se policiar com o tempo que vocês têm disponíveis para o trabalho, ok? Esse tempo para o trabalho é uma situação importante, relevante, para que a gente possa entrar no item 7, lembrando que são 12 itens que nós vamos trabalhar dentro desta fala. Aí vem essa pergunta. Quanto tempo no mês você destina para concluir suas tarefas e garantir suas entregas? Tá certo? Então, quanto tempo, né? Começa o mês, começou novembro, agora recente. Durante o dia, quanto tempo você destina para responder os seus e-mails, para cumprir, né, os seus compromissos, para fazer os seus retornos, para dar feedbacks, para entregar trabalhos, tarefas, como que você, né, destina este tempo, tá certo? Então eu coloquei também um cenário e vamos entender bem como funciona essa tela aqui. Quando nós falamos de tempo, quando nós falamos de trabalho, nós estamos dizendo tempo, esforço e concentração, ok? Porque às vezes você pode ficar durante 8 horas por dia no trabalho e não ter concentração nenhuma e o seu rendimento é muito pífio, ok? Você pode ter um gigante de um esforço, né, durante 12, 15 horas por dia, mas o seu rendimento também é baixo. Então, nós precisamos ter um equilíbrio entre tempo, esforço e concentração. E eu criei 3 cenários, só para que vocês possam entender este item 7 que faço a contribuição. No ambiente, pessoal, de CLT, né, de carteira de trabalho, existe uma rotina entre 40 a 44 horas semanais, ok? Talvez aos sábados você vai trabalhar, talvez aos domingos, e assim é a sua rotina com o tempo destinado ao trabalho. No ambiente de freela, né, talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas um ambiente de 30 horas semanais, talvez da meia-noite às 6, eu sempre escuto as pessoas dizerem, eu tenho meu trampo lá fixo, mas eu faço meus freelas ali na madrugada, enfim.
eu imagino que seja algo perto disso, um pouco antes ou depois até. Só espero que uma coisa não atrapalhe outra, né? E aí, pessoal, a gente tem um ambiente de startup, dessas empresas que estão começando, dessas ideias que estão nascendo, que eu costumo cada vez mais me surpreender com o tamanho do esforço que existe para que essas coisas possam acontecer. Um dia talvez vão dizer que é sorte, né? Mas talvez as pessoas não estejam enxergando o esforço. Eu vejo e conheço pessoas que estão dedicando 12 horas por dia, 15 horas por dia, de domingo a domingo, para que as suas ideias, os seus negócios possam acontecer. Então, existe uma diferença muito grande quando a gente, né, trata o assunto tempo, esforço e concentração. Qual é o tempo que você está dedicando? Então, pense nisso. Esses são alguns cenários, organize o seu. Bom, no lado direito, em azul, eu coloquei que, por mais que a gente tenha, né, a bola de cristal ou faça a mágica, todo dia possui 24 horas. Então, nós não vamos passar desse período. E aí eu criei um cenário que é o mais conservador até, um cenário de 8 horas por dia, um expediente de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e aí nós temos ao final do mês 160 horas trabalhadas, 160 horas dedicadas ao trabalho. E aí, pessoal, olha a matemática aqui participando da nossa fala. Um mês, né, com 30 dias, nós temos uma soma ali, tirando as horas trabalhadas, nós temos uma sobra de 560 horas do seu mês para outros compromissos. E quando eu digo outros compromissos, eu estou dizendo dormir, estou dizendo se preparar, banhos, acordar, cafés, estou dizendo deslocamento até o trabalho, estou dizendo outros afazeres, né, séries que você acompanha no Netflix e Companhia Limitada, né, o tempo para os amigos, para o drink, para a balada, o tempo para a mulher, esposa, namorada, enfim. Então sobra muito tempo, né? É uma divisão, precisa existir um equilíbrio para que você possa conduzir a sua vida, tá certo? Então talvez aqueles amigos que sumiram da roda aí de diálogo, talvez eles estejam aí trabalhando demais, né? Então fica a dica, fala, olha, cuidado, você está muito trabalhando demais e está perdendo aquilo que de repente pode ser interessante e uma vez ou outra não vai fazer mal para ninguém. Tá entendido, pessoal, aqui? Então, qual o contexto? Qual, né, dentro do ambiente, do tempo de trabalho, você dedica para resolver os problemas? E aí, pessoal, olha só como que a matemática também continua aqui com a gente. Você pega aquele número inicial, pega aquele número que apareceu as suas despesas e você divide pela quantidade de horas de trabalho que você vai se dedicar no seu mês, certo? Então pode aparecer aí de repente 3 mil, 2 mil, 1.500, 1.000, 5 mil, e aí a quantidade de horas que você dedica, seja sincero, pessoal, não adianta negligenciar essa informação, que você realmente dedica esforço para o trabalho. E aí vocês vão chegar num resultado que nós conhecemos formalmente e informalmente como o custo de sua hora, né? O custo da sua hora técnica, da sua hora de trabalho. Então, neste contexto, nessa persona, uma pessoa com despesas próximas, né, a R$ 2.500, R$ 2.400 exatos nesse exemplo, com um esforço de 160 horas, ela tem um custo operacional, ela tem um custo de hora técnica de R$ 15. E esse número vai aparecer aí também para cada um de vocês nessa matemática inicial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para o próximo item, o item 8, que tem a ver com os resultados anteriores. Cobrir os custos e dar lucro. Pessoal, não tenham vergonha da palavra lucro. As pessoas precisam ter lucros. Os negócios devem ter lucros. Você deve evitar um dos erros mais graves e catastróficos que quem trabalha com a comunicação, quem trabalha com produtos, com serviços, com a prestação de serviços, pode
matar o seu negócio. E é um erro muito grave. Então, olha só a orientação que eu trago para você. Por favor, né, não faça orçamentos para jobs e projetos com o objetivo de cobrir os custos. Ok? Não faça, não faça. Você precisa ter sobra, você precisa ter lucro para que você possa ter sobrevivência e os negócios acontecerem, sejam os negócios pessoais ou os negócios profissionais, ok? Você não pode trabalhar para pagar o custo, isso é sobrevida, sobrevivência, você precisa ter margem, você precisa negociar isso, você não pode olhar, puxa, eu tenho 2.000 de despesa, eu preciso receber 2.000, né? Você, se tiver algum problema, alguma situação emergencial, você não tem fôlego, pessoal, e você vai acabar se endividando. Então, toma muito cuidado com isso daí. Muito bem, e aí a gente parte agora para o sprint final, os 3 itens finais da nossa fala, que vão ser essenciais, né, para toda essa reflexão. Você já tem os números, e o item 9 traz, né, um item que, na minha percepção, você precisa saber a diferença entre investimento, despesa e custo. Você precisa ter esse parâmetro. Não é só uma responsabilidade do dono, é uma responsabilidade das pessoas. Né? O brasileiro, ele está endividado porque ele não sabe fazer essas contas básicas. Ele gasta mais do que tem, compreende? Então, isso acontece, né? Isso acaba gerando uma bolha, um problema, e nós acabamos entrando em juros e juros e juros, porque nós erramos nessa matemática básica, certo? Então, vamos lá. O investimento. Então, você aí que está se preparando, quer também colocar os seus negócios, sair de casa talvez, né? Os trabalhos home office, esses trabalhos aí feitos em casa, eles talvez vão minimizar o dinheiro para o investimento, porque o investimento, pessoal, é tudo que você fez para o seu negócio iniciar. Então, a aquisição de equipamentos, né, a estrutura que você vai preparar para que você possa trabalhar, os móveis. Então, de repente, às vezes, trabalhando dentro de casa, num quarto bem projetado, bacana, você pode evitar uma série, né, de necessidades iniciais, porque, de repente, você não tem um recurso para poder fazer esse investimento inicial. Então, o investimento é isso. Tudo que você fez para o negócio iniciar, e esse investimento pode ser compensado com o tempo, né? Reembolsado com o tempo. Isso pode levar, às vezes, muito tempo. As despesas, pessoal, é tudo aquilo que você precisa para o seu negócio funcionar, para as coisas acontecerem. Então, refere-se a despesas com aluguel, com água, com energia, com condomínio, com estacionamento, internet e outras demandas que podem acontecer na vida de vocês, no negócio de vocês. E os custos, pessoal, é tudo que você precisa para entregar a sua solução. Né? Então, não confunda custo com despesa, não tem nada a ver. Né? Custo é o esforço que você precisa, né? É aquilo que vai acontecer. Então, existe o custo direto. O custo direto, se você trabalha sozinho, é você. Você é o custo direto, é você que vai resolver esse problema. Se você possui uma equipe, se você possui um negócio, então aí a equipe, são os colaboradores. Então, esse é o custo direto que você tem para essa solução. E aí, pessoal, você tem um custo indireto. O custo indireto são com aqueles serviços que você não possui a solução, mas você precisa dessa solução. E você pode terceirizar isso, você pode construir boas parcerias para que os negócios possam fluir. As pessoas têm uma mania de querer resolver tudo sozinho, de querer serem, né, donas do mundo, de tudo ao seu redor, e de repente você vai aumentando as suas despesas, o seu custo vai ficando muito alto e o seu negócio vai ficando, né, capenga dentro desse contexto todo. Então, tomem cuidado. O custo indireto é aquilo que você não tem. Né? De repente, você não tem um roteirista, você não tem um ilustrador, você não tem um front-end, um back-end, alguém de produção. Você não tem, né, uma locação para, de repente, um serviço de fotografia, você não tem um arquiteto de informação, você não tem um analista de redes sociais, você não tem outros profissionais que, de repente, vão fazer parte da solução. Então, você pode tratar isso de forma indireta, tá certo?
Beleza? Vamos lá, respira, que vai dar tudo certo. Item 10, pessoal. Pare de achar. Pelo amor de Deus, para de achar. Pare de olhar para o cliente. Olha, eu acho que vai ficar quanto, eu acho que vai, eu acho. Você não acha nada. Você precisa ter uma investigação, um interesse, uma profundidade para ter certeza. Certeza do que é essa expectativa do cliente, para que você possa mensurar o tempo adequado, o prazo apropriado e poder cumprir com a solução. Então não vai achando, a pessoa, né? Imagine chegando num pedreiro, um mestre de obra, e você chega, oi, tudo bem? Eu queria um banheiro. Quanto está um banheiro? Tá, mas um banheiro pode ser dos mais diferentes tipos. Então, pare de achar. É preciso planejar, é preciso pesquisar, é preciso uma série de itens para que você possa precificar com segurança. Não dê chutômetros, não dê estimativas, sem se interessar e avaliar o negócio que está sendo proposto. Tomem cuidado com isso. Então vai lá, né? Coloquei uns diamantes aqui para poder dar um clima e vocês se sentirem empolgados, tá certo? Quanto cobrar então por um job, um projeto ou uma estratégia para uma determinada marca ou negócio? E aí nós temos mais uma situação e eu vou colocar uma situação que é muito comum aqui para o meu ambiente de negócio, né, para o ambiente em que eu estou inserido. É muito comum as pessoas entrarem em contato. Oi, tudo bem? Né, eu gostaria de fazer um hot site para lançar um novo produto da empresa. Quanto custa? É assim que funciona, pessoal. Não tem mágica. Pessoal, oi, tudo bem? Quanto está um site? Né? Oi, tudo bem? Quanto está um cartão de visita? Quanto você cobra para fazer uma logo? Né? Quanto você cobra para fazer um flyer, um cartaz? Olha, vai ter uma festa aqui e a gente precisa fazer um cartaz para a festa. Daí você, interessado, mas que festa que é? Então, vai ser uma festa aqui no Rio de Janeiro e tal, essas coisas. Tudo bem e tal. Aí você passa um orçamento sem planejar, sem pesquisar muito, e de repente essa festa pode ser o Rock in Rio, né? Essa festa pode ser a Lollapalooza, pode ser um evento gigante, e você está tratando isso como um cartaz ou uma cartolina. Então toma cuidado com isso aí, pessoal. Você precisa fazer essa investigação, porque o cliente ele também é ligeiro, né? Ele vai trabalhando as informações, vai escondendo algumas coisas de você, para que você possa, né, de repente, não influenciar, né, na tomada do seu preço. Eu gosto, né, eu jogo limpo, para mim, né, não faz muita diferença. Talvez assim, as casas vão ficar bonitas, eu costumo dizer, olha, os hot sites todos são bonitos. O que vai depender é a quantidade de quartos que você vai querer, né? A quantidade de estrutura, é igual uma casa, né? As nossas casas aqui são bonitas, mas o que vai depender, né, de um orçamento ou de um custo de cada um deles vai ser essa quantidade de quartos, de detalhes. E aí, gente, cada atendimento que vocês fizerem na carreira de vocês vai ser uma experiência diferente, tá certo? Então vamos lá, vamos criar esse contexto aqui. Alguém entrou em contato, pediu um hot site, esse é um contexto que acontece comigo. Depois vocês podem encaminhar algumas perguntas com o contexto que acontece com vocês. É só usar a hashtag na frente do texto que vocês usarem aí no chat. Isso vem para mim como pergunta. E aí no finalzinho eu vou ter os tempos para poder contribuir com vocês. Então tá lá. Nós já temos uma informação importante, que é a hora técnica, que é R$15. Já chegamos nessa informação, você já viu anteriormente como chegamos. Pessoal, o lucro, o Gilberto Strung faz uma contribuição legal lá também, que ele diz o lucro é quanto você quer. Né? O lucro é livre. Você pode colocar 1%, você pode colocar 1000%, você pode colocar 150%. Mas que você, né, possa entender por que isso está acontecendo, né? Eu costumo, e farei uma contribuição com vocês, talvez o lucro possa ir talvez crescendo à medida em que, né, você vai adquirindo mais experiência, que você vai adquirindo mais portfólio, que você vai adquirindo mais tempo de mercado, né, mais clientes satisfeitos, mais reviews lá no Facebook. Então, assim, você pode associar talvez uma lucratividade, né, ou aumento dessa porcentagem à medida em que os seus clientes vão ficando satisfeitos com os seus trabalhos, tá bom? Então vamos lá, criei um cenário aqui, um custo direto, então vamos lá nesse contexto, fazendo um hot site. Custo direto,
O profissional ali de criação, chamado um designer, um artista visual, um criativo, ele disse para você, nesse determinado briefing, lógico, eu não estou trazendo o briefing aqui, que ele vai levar 5 dias para poder cumprir essa tarefa, é o prazo que ele pediu. Então, 5 dias, você vai pegar 15 vezes 40 e você vai chegar num custo de R$600, ok? Esse é o custo para esse profissional, para essa pessoa, esse colega que vai trabalhar no projeto. Aí eu coloquei uma segunda necessidade, que é um dev também, pode ser um front-end ou um back-end, né? Ou o mesmo fazendo as duas tarefas. Ele me disse que em 4 dias é o suficiente para que ele possa resolver esse problema. Logicamente, após o criativo, né? É uma tarefa predecessora, então depende da tarefa anterior para ele começar. Para ele fazer o trabalho, e aí eu igualei o custo também, porque tem algumas pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que faz o layout, faz o código, faz a programação, faz a busca, faz as redes sociais, só não vai fazer filho, né, gente? Porque aí não sobra muito tempo aí para essas pessoas aí, tá com o tempo aí muito ocupado, né? E aí são R$480, tá entendido? Então 15 vezes 32, 32 é 4 vezes 8, 32, R$480. E aí, pessoal, olha só, eu coloquei um lucro direto de 150%, ok? 150% foi o lucro que eu coloquei. Então, em cima desse custo, nós temos um lucro de R$1.620. Perfeito? Entendeu como aconteceu? Se você definir um lucro de 20%, um lucro de 30%, de 100%, de 50%, é só você fazer em cima do custo direto da equipe envolvida. Se é você sozinho, se é você e um parceiro, você e um colega, você e a equipe envolvida neste job, tá certo? O custo indireto é o trabalho de um fotógrafo, um custo de fotografia de R$1.000, é o orçamento. E aí, pessoal, uma coisa que vocês precisam tomar cuidado também é que existe o lucro indireto, né, pessoal? Vocês não precisam ter vergonha do lucro indireto. Né? Então, eu coloquei 40% um lucro indireto sobre o serviço de fotografia, que eu contratei, a responsabilidade é minha. Eu fiz o atendimento, eu fui atrás, eu busquei bons fornecedores que vão me ajudar com o meu trabalho, e aí as coisas vão acontecer. E aí chega na matemática, pessoal, quanto cobrar? R$4.100 nesse cenário, tá certo? Então, você vai chegar próximo de um cenário, né? Um cenário que vai se adaptar talvez à região, vai se adaptar, né, à sua necessidade. Então, é só você destinar a quantidade de horas vezes o custo que você teve, você adiciona o lucro, né, e aí você cobra o serviço. E se existir uma negociação, você vai diminuir um pouco a margem do seu lucro. Né? De repente, a sua provisão inicial era de 150%, de repente você vai para 120%, de repente você vai para 100%, de repente você vai 80%, mas você, pessoal, não pode deixar de ter lucro dentro dos seus negócios. Você precisa fazer com que o lucro esteja presente. Ok? Beleza? Bom, tem uma questão aqui, deixa eu já fazer um parênteses para o Elvis aqui. No meu caso, é uma empresa do interior, é somente um funcionário que faz tudo. Vai tirar foto, tratar, desenvolver o site, levantamento de requisitos, verificações, dev, layout, etc, etc, etc. Elvis, sem problema. A mesma coisa se aplica. Qual é o tempo que você vai conseguir cumprir todas essas tarefas? Né? Mesmo você fazendo sozinho. Não tem problema, não tem problema. Você pode trabalhar sozinho, parceiros, com terceiros ou com equipe. Você precisa saber qual é o tempo. Tá, você vai fazer foto. Quanto tempo você vai destinar para resolver esse problema de foto? São 4 horas? Então você faz 4 vezes o custo da sua hora de trabalho. Ok? Se vão ser 10 horas para você fazer o dev, então você faz 10 horas vezes a sua hora de trabalho. Você precisa saber qual é o tempo e você precisa ser disciplinado para isso acontecer. Tá certo? Se você vai negligenciando, vai levando na conversinha, o tempo vai passando, o serviço vai sendo empurrado com a barriga, e aí você fica com isso pendurado, né? E esse é um grande problema que pode acontecer nesse setor que você trabalha específico, tá certo? Pessoal, tranquilo? Vamos lá, vamos avançar, está na reta final. O item 11, pessoal, refere-se à sua produtividade, ok?
Porque eu criei um cenário anterior para que você possa saber quanto cobrar, mas quanto cobrar é uma situação que vai ser influenciada pela sua produtividade. E aí, dentro daquele contexto, olha só que legal, nesse slide. No cenário que eu criei anterior, a capacidade de entrega daquela startup, agência e profissional em sua provisão de tempo e prazos é de 4 hot sites. Então, naquele cenário, para aquele job, né, com aquelas características, com aquele briefing, né, a provisão de criação 5 dias, a previsão de dev 4 dias. Então, em um mês com 4 semanas, 5 semanas, eu consigo ter uma provisão, uma capacidade de entrega de 4 hot sites. Ou seja, eu consigo absorver 4 hot sites para serem atendidos naquele período. Tá certo? Então, por favor, pessoal, um dos erros também, tentem não absorver mais demandas do que a sua capacidade de produção possa atender. Tá certo? O cliente não gosta de ficar na fila, o cliente gosta de ser bem atendido e de trazer, né, realmente agilidade em todos os processos. Muito bem. Então, olha lá, criei uma situação aqui para que você possa, né, criar e respirar, criar fôlego. R$ 4.100, então, para aquela cobrança daquele hot site, por exemplo, menos o custo de terceiros, que foi de R$ 1.000. Nós temos de receita R$ 3.100 para cada hot site, vezes 4, que é a nossa capacidade de produção, 4 hot sites, então nós temos uma provisão de receita de R$ 12.400 se todas as coisas acontecerem bem. Eu fiz uma divisão por 2, pessoal, porque ali eu coloquei um cenário de um criativo e de um dev, né? E imagino que seja o seu parceiro, seja o seu eventual sócio, seja o cara que vai, de repente, resolver os pepinos ali contigo, tá certo? Então aí ficariam R$ 6.200 para cada um, né? Essa questão de divisão é assunto para um outro dia, né? Mas eu já escutei diversas falas do tipo, um divide, o outro escolhe, né? Então, é melhor meio a meio, né? Então, fica a dica. As suas despesas são de R$ 2.400 mensais, que é aquele número que nós colocamos lá no início. E aí, pessoal, olha lá o saldo verde, o saldo positivo. Isso é importante, né? Você teve R$ 6.200 neste mês, você pagou as suas despesas, que foram R$ 2.400, e você teve, né, um positivo, um saldo positivo de R$ 3.800. Ou seja, o que nós costumamos chamar de gordura, né, de um recurso para investimentos, poupança, viagens, financiamento, casa, carro, jet ski e afins. Né? Nem tanto também, né? Jet ski também não, né? Mas, enfim, e olha só que cenário que nós estamos construindo. Se no mês seguinte você não vender nada, por exemplo, você não tiver nenhuma venda, nenhum negócio, né, que é um momento que nós estamos passando, talvez no ano de 2015, com essa instabilidade política, você ainda tem fôlego para sobreviver o próximo mês. Então, olha, eu tenho 3.800 aqui de sobra, né, desse saldo positivo, e no próximo mês eu tenho, né, se acontecer algum problema, eu tenho uma receita que possa me manter e eu não vou quebrar. Né? Aí eu vou precisar correr um pouco atrás, vai diminuir a minha gordura, e mesmo assim ainda sobra mais um pouco para um terceiro mês, de repente, de crise ou de situação complicada. Perfeito? Então tá aí. Né? Claro que um cenário, eu não sei quais são os ganhos de vocês, mas um cenário que possa tornar promissor os negócios de vocês. Muito bem. Eu coloquei esta lâmina aqui para que a gente possa, né, respirar. Nós estamos chegando ao final da nossa fala e eu gostaria de ler aqui no chat as perguntas que já chegaram aqui para mim. É só usar a hashtag e mandar a pergunta ou colocar aqui no chat que eu vou dar uma lida. Eu já respondi o Elvis, já tem uma do Jefferson aqui também. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um cenário aqui. Não é fácil, pessoal, né? Essa semana houve um desabafo até do presidente do Habib's, né? Procura dar uma lida no que ele falou a respeito, né, das dificuldades e de tudo que ele passou e que vem passando a empresa. Achei uma contribuição bem interessante. No cenário de empresa, pessoal, eu sou hoje um empreendedor, atuo como gestor aqui da
da agência Comp. E eu confesso para você que não é nada fácil, porque o nosso desafio é diário. Você tem a CLT, você tem o dissídio semanal remunerado, você tem o FGTS, você tem o INSS, você tem impostos, você tem encargos, você tem férias, você tem 13º, você tem benefícios do tipo vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, convênios, né? Você tem participação de lucros, você tem premiações. E diante de todo esse cenário aqui, para quem tem uma empresa, de vez em quando me aparecem pedindo motivação, né? Eu costumo dizer, porra, quem é que vai me motivar, né? Porque é tanta bucha que eu tenho que resolver. Ah, eu tô meio desmotivado, né? Chega aquele colaborador, eu tô me sentindo meio desmotivado e tal. Porra, cara, olha a quantidade de coisa, de pepino que a gente tem para resolver. Quem que vai motivar você, empreendedor, a gente que acredita nos negócios e quer fazer o melhor para o bem-estar e que tudo isso aconteça bem? Eu costumo dizer que, e já vi isso em outros títulos, que motivação, pessoal, é igual banho. Você não toma banho todo dia? Então, que tal ficar motivado também? Né? Deixa os problemas para dentro de casa, né? E no trabalho e nas suas atividades, esteja sempre engajado, envolvido, né? As situações acontecendo de forma bacana, as coisas vão ficar legais também para você. Não pense de forma sozinha, as coisas não acontecem sozinho nesse ambiente que vivemos, tá certo? Bom, tem profissionais que estão trabalhando no formato de PJ, tem sido comum isso, para que talvez alivie um pouco a questão dos impostos, dos encargos em relação ao empregado, né, e ao patrão, né? Então, tem empresas que praticam esse formato do PJ, tem profissionais que estão lidando como microempreendedor individual, que é uma situação que, né, algumas tarefas, algumas funções têm acontecido para poder gerar nota, para poder recolher, né, alguns benefícios. E a questão do freelancer que falei, né, tem freelancers que são muito sérios, que fazem as coisas que acontecem, que são PJs, mas tem gente, infelizmente, como em qualquer tipo de classe, aqueles sobrinhos, vizinhos, primos que negligenciam, né, o setor, mas isso, pessoal, vai existir em qualquer modalidade de negócio, tá bom? Sempre vai existir o mais barato, como foi a primeira lâmina dessa fala. E aí, pessoal, para a gente fechar e abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer uma contribuição final para você no item 12, que refere-se, né, a um pouco, talvez, da experiência, talvez um pouco do equilíbrio, talvez um pouco dessa maturidade que tenho perto de completar 15 anos com o negócio. Eu tenho 32 anos e tenho quase metade da minha vida dedicado a um negócio que acredito. Já tive outros negócios que fecharam, que terminaram, e as experiências foram bem sofridas, mas tudo isso é bagagem para que a gente possa, né, manter talvez o T lá atrás de talento e treino, talvez o T de teimosia, né, porque a gente acredita, gosta do que faz. E é isso que você deve ter no seu interior. Você precisa gostar muito do que você faz e o dinheiro vai ser consequência, os negócios vão ser consequências. E aí eu gosto no nosso setor, né, que talvez você que faz parte de uma das atividades dentro desse contexto da comunicação, da área publicitária, né, da área de negócio, do digital, como profissional, estudante, freelancer, empreendedor. Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio que eu estou dizendo para vocês, e faço a minha contribuição final, é um equilíbrio entre prazos e qualidade, né? Nós vamos ser constantemente, diariamente cobrados quanto a prazos, quanto a deadlines, né? A gente tem alguns desabafos que a gente costuma dizer assim, mas e aí o pastel? O pastel está pronto, né? Mas o projeto, né, o job ainda não. Mas, pessoal, equilíbrio, respirem, né? As coisas podem acontecer se você tiver equilíbrio, se você não levar de forma, né, tão 880, tenta manter um equilíbrio, tenta manter, né, uma situação aí, acende um incenso, põe um incenso assim na sala, conta até 10, um equilíbrio entre prazo e qualidade. E aí vou usar uma metáfora para você entender essa minha contribuição final. Vamos lá, né?
você acaba de sentir uma forte dor no peito agora. Coloca a mão no seu peito aí, né? Perto do seu coração. Você acabou de sentir uma dor muito forte, né? Você, assim, está sentindo uma dor, você começa a contrair, você começa a passar por uma situação realmente complicada, desesperadora. E aparece para você, pessoal, três profissionais. Três profissionais que vão poder resolver o seu problema. O primeiro profissional resolveu o seu problema em 5 minutos. O segundo profissional resolveu o seu problema em 50 minutos. E o terceiro profissional resolveu o seu problema em 5 horas. Pessoal, quais são as consequências de tudo isso que aconteceu? Em 5 minutos, esse profissional experiente, rápido, direto ao ponto, cara estudado, 5 minutos do tempo dele salvaram a sua vida. Fizeram com que você, né, seu coração voltasse a pulsar e a sua energia e aquela passagem, né, ficasse talvez mais distante. Em 50 minutos, o segundo profissional salvou a sua vida. Mas você está com um tique, umas tremedeiras, umas coisas estranhas, porque ficaram algumas sequelas. Mas você está bem. Pessoal, em 5 horas, esse outro profissional perdemos. Perdemos. Não foi suficiente o tempo. Não foi necessário o tempo para isso acontecer, para essa solução acontecer. Você vai almoçar, vamos sair desse contexto, né? Não quero ninguém com a mão no peito aí, tá certo? Você vai almoçar uma saborosa comida. E aí eu vou trazer o contexto para você. 3 minutos, o primeiro profissional preparou a comida para você. Em 30 minutos, o segundo profissional preparou a comida para você. E em 3 horas, o terceiro profissional preparou a comida para você. Pessoal, o que um profissional pode nos preparar em 3 minutos? Se você pensou um macarrão instantâneo, sabor tomate, né? É essa experiência que nós vamos ter. Em 30 minutos, o que nós conseguimos fazer? De repente pedir um lanche, de repente pedir uma pizza, pedir um Shining Box, né? Alguma coisa, e almoçamos. Agora eu vou entrar no contexto. Pessoal, por que a comida da casa das nossas vós são extremamente saborosas? Porque existe tempo de preparo. E aí eu coloquei uma feijoada. Dá para fazer, pessoal, uma feijoada em 3 minutos? Dá para fazer em 30? Vai comprar aquela lata no mercado? Em 3 horas, pessoal. Não tem etapas, não tem um preparo. Por que é mais saborosa, pessoal? Então, será que você não deve equilibrar? Talvez ágil, né? Disposto com os prazos, mas ao mesmo tempo, né? Ter qualidade nas suas entregas. É possível ser rápido e ter qualidade? É possível, pessoal. O que não é possível é você enrolar, é você colocar as soluções das suas demandas e dos seus jobs no piloto automático. Isso não é possível, tá certo? E aí, turma, diante desse universo de ideias, de estratégias, de planejamento, né, de equipe, de time, de tempo, de sacadas, cada novo pedido de orçamento vai ser uma experiência incrível na vida de vocês. Quando seu telefone tocar, quando você receber um e-mail, quando alguém se interessar pela sua atividade, tudo isso que eu disse para você, né, vai ser desenhado e construído, né, a partir do seu interesse. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar um equilíbrio financeiro,
para que seja bom para você, seja bom para ele, seja justo, né? Faça justiça e o melhor de tudo, solucione, pessoal. Solucione os problemas que as marcas apresentam a cada um de vocês. Eu acredito nisso tudo e espero que você tenha gostado e acredite também, tá certo? Eu sou o Diego Bicudo, tá aí os meus contatos, tem aí o meu WhatsApp, tem aí o meu e-mail, tem o endereço da agência, o Facebook da agência, para que vocês possam, a partir de hoje, a me procurar, a contar as suas experiências e a gente fazer parte disso tudo. Fechado? Agradeço a cada um de vocês e agora vou abrir as perguntas que chegaram, as questões que chegaram e agradeço a presença de cada um nesse nosso webinar aqui com o oferecimento da Eventials e o convite da Local Web, do qual agradeço aos amigos, conheço, né, e tenho bastante carinho por cada um deles, ao Gabriel, ao Denilson, à Sofia, ao Carlão, ao Luiz, né, a Raquel, a todos os Júnior, todos eles que acreditam que oportunidades, experiências como essa podem somar na vida de vocês. Fechado? Um abraço, então. Abro para as perguntas. Vamos lá. Muito bem. Taranã. Perguntas. O Lilo pergunta aqui. Vai estar disponível esse PPT? Sim, Lilo, vai estar disponível. Eu já permiti, já deixei disponível no momento que fiz o upload do arquivo para a palestra. Tá bom? O Alex pergunta aqui, lucro 30% em média que aplicam em serviços para web. Ok, Alex, essa definição do lucro, ok, pode mandar. Né? Fica a dica, de repente, né, coloque 10% a cada ano de experiência que você tem. De repente, se tem 5 anos de experiência, talvez pode colocar 50%. Se você tem 3 anos, talvez 30%. Né? Então, pode ser alguns caminhos, mas também fica tranquilo. O lucro... né, precisa ter lucro para que a gente possa ter uma sobra e ter um fôlego, né, nos nossos jobs. Aqui, o Gui Dias, com relação aos custos como empresa, normalmente ele supera muito esse valor de 2.400, com certeza. E se for o caso, o valor de hora baseado nesse valor da despesa como empresa, o custo seria muito alto para o cliente. Qual é a sua sugestão para esse cenário? Olha, eu posso compartilhar, por exemplo, a situação da minha empresa e talvez cada um de vocês possam encontrar. Existe hoje uma despesa de 60 mil reais por mês. 60 mil reais por mês eu tenho hoje no meu negócio. E eu pegando a quantidade de horas que existe no mês, dividindo, né, pela despesa, eu tenho um custo operacional de R$ 275 a hora de toda a agência. Né? Toda agência custa R$ 275 a hora. Então, quando eu reúno todo mundo para comer um bolo, um chocolate, alguma coisa nesse sentido, a agência toda parada, reunida, são R$ 275 que estão indo para algum lugar. Eu costumo dizer que esse custo aí é um tempo de qualidade. Né? É importante aqui, pelo menos no ambiente de convivência da minha equipe, eu tenho bons colaboradores que fazem parte aqui, né, do negócio e eu tenho certeza que eles gostam muito disso. E eu não vou ficar também, né, contabilizando. Aqui não é um escritório também de contabilidade, segue o jogo, mas vai existir um número, mesmo diante desse custo alto. Né? Você precisa chegar nesse número. O que é importante é você entender que em cada projeto você não vai envolver a agência inteira. Né, para um determinado projeto, você não vai envolver a agência inteira. Às vezes você vai envolver um profissional de atendimento, um de planejamento, você vai envolver, né, um criativo, né, um líder de social media, um líder de projetos. Você precisa entender as pessoas que vão fazer parte dela para você poder contabilizar o custo. Tá certo? Então, isso é um pouco de esforço. Dá até um próximo webinar também para falar de projetos e esse custo, né, esse deslocamento de pessoas para os projetos. Tá certo? Então, tá aí a dica também. O João, Diego, definir os valores é muito importante, mas e quando eu chego na negociação, quando o cliente, por exemplo, não entende essa precificação, de que forma eu posso fazê-lo entender? Obrigado. João, a situação de precificação, o cliente ele não precisa entender como as coisas acontecem, ele precisa entender
o interesse e o talento e a experiência que você possui, né? Se um cliente procura necessariamente o diferencial dele de compra é o preço, né, a negociação já começa muito errada, porque ele não adianta você falar que você tem qualidade, que você tem experiência, que você tem talento, que você tem bagagem, que você tem tempo de mercado, que você tem portfólio. Não adianta você ficar trazendo todos esses features que possam, de repente, beneficiar o negócio, ele vai estar olhando só para o preço. E aí, pessoal, no seu caso, João, é muito simples, né? Dá um exemplo com a culinária, né? Por que de repente você vai numa churrascaria, né, bacana, que custa R$ 120 por pessoa e tem aquela churrascaria ou aquele prato feito que custam, né, R$ 20 por pessoa? Qual que é a diferença que acontece? Será que não existe um valor agregado de atendimento, da qualidade dos temperos, da qualidade da carne, do produto, né, do ambiente, do Wi-Fi funcionando, né, do local para o estacionamento? Então, tem uma série de valores agregados. Eu acho que o importante é o cliente perceber que ele está pagando mais, a precificação está sendo maior, porque ele vai ter a percepção de melhores, né, condições. Né? Por que em um evento existe a pista, existe o open bar, existe, né, o ambiente premium? Porque as pessoas querem ser mais atendidas, melhor atendidas, querem ter produtos melhores, estarem em ambientes melhores e por isso vão pagar mais. A mesma coisa funciona aqui na nossa atividade. Só que isso precisa se tornar tangível e isso é uma sensibilidade da negociação. Você não pode impor, né? Eu costumo ter uma oração que faço todo dia pela manhã, é o seguinte: Senhor, dá-me dinheiro ou tirai-me o bom gosto, porque o bom gosto acaba deixando as coisas muito caras também, viu, João? Obrigado pela participação. O Elvis mandou aqui para mim. Além do orçamento para o serviço, coloca um valor sugerido para ser investido em ads. O cliente nem sempre entende esse valor como um investimento. Ele pensa que isso faz parte do meu lucro. Como consigo passar isso para o cliente? Elvis, essa é uma situação que acontece com frequência. Acho bacana também essa precificação. Tem uma situação bacana que você pode dar como exemplo, que eu assisti em uma palestra, né, há algum tempo atrás, que o palestrante dizia o seguinte: puxa vida, né, fez a vitrine da loja, fez o estoque, né, pô, o telefone está funcionando, né, a energia está funcionando, os funcionários estão aqui, né, a coisa está linda e maravilhosa, e o consumidor não veio e não tem verba para divulgação, não tem verba para chamar o consumidor. E aí o palestrante na época disse o seguinte, falou assim: faz o seguinte, cara, cancela o telefone, cancela a mensalidade do telefone e investe em divulgação. Cancela, né? Tá vendo esses espelhos aqui que você colocou? Devolve eles, investe. Porque se você não tiver investimento na divulgação, na propagação do seu negócio, você não vai conseguir ter retorno, você não vai conseguir mensurar, fazer com que as pessoas possam conhecer o negócio. Né? Então, de repente, às vezes, né, cabe nessa conversa, Elvis, trazer uns ambientes, né, de situações, de metáforas, e gosto muito, né, carro, casa, essas coisas. É como se fosse um carro. Ele comprou o carro, mas não tem gasolina. É dizer a gasolina, é dizer o motor que precisa. Os anúncios precisam acontecer, os investimentos precisam acontecer para a divulgação do carro funcionar. Não adianta ter um carro lindo, maravilhoso na garagem. As coisas precisam acontecer. Tá certo? Passo bons bocados com isso. Mas aí algumas coisas podem ajudar. Você pode fazer, por exemplo, a conta de anúncios no nome do cliente, usar o cartão do cliente e fazer os seus comissionamentos pelo agenciamento em cima dos valores que foram faturados em Facebook, em YouTube, no Google e por aí vai, ok? Fica uma operação bem transparente. Né? Você pode fazer isso. O dinheiro não precisa vir para a sua conta. Você ativa o cartão de crédito do cliente, ele vai, né, acompanhar as cobranças e tudo isso, e quando fechar a fatura, você manda o comissionamento, se é de 20%, se é de 15%, se é de 10%, conforme a negociação. Tá certo? Então, fica a experiência. O Lilo pergunta aqui quanto ao certificado. Eu não sei dizer especificamente, mas
é uma situação nova, acho que talvez o pessoal da Local Web possa contribuir, da Eventuals, se existe alguma coisa nesse sentido. Acho que tem muita gente com ACO, né, com a necessidade de ACO, de poder comprovar essa participação. Acho que fica uma dica interessante. Beleza? Bom, tem algumas coisas no chat aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, para que eu possa contribuir. Tá lá, deixa eu ver aqui, beleza. Várias pessoas que utilizam o Zero Paper, legal, legal. É legal, assim, ouvir essas contribuições, né? Acho que a gente está usando umas coisas muito diferentes. Eu gosto de acompanhar essas falas para poder ter algumas certezas. Ferramentas super úteis, nada melhor que Excel. Tem muita gente que apanha ali do Excel, né? Apesar que é bem fácil também. Mas essas ferramentas têm ajudado bastante. Lá você encontrou o PDF para download na apresentação. Vai estar, tá aí. Acho que o download do PDF fica assim que eu finalizar a apresentação. Séries são importantes, concordo. Denilson aqui, dinheiro. Maurício, como pega o certificado? Aí, acho que chega no e-mail depois do certificado. Vamos lá. Quero montar uma loja para vender roupa online. Quanto custa? Opa, já tem até um briefing aqui. Olha, eu não sou muito fã, Elvis, de e-commerce. Acho que e-commerce tem umas situações muito particulares. A gente pode falar mais a respeito em off-topic. Depois você pode me mandar um e-mail, me adicionar e eu vou contribuir com você. No meu caso, a empresa do interior, já respondi. O Jefferson, acho que o ponto hoje é diminuir este esforço, utilizar os meios que nos favorecem em relação ao desenvolvimento de software. Por exemplo, comprar templates, utilizar código-fonte aberto. Olha, eu não sou contra isso daí, viu, Jefferson? Eu acho que existe, tem diversas práticas, mas, assim, são situações que podem complicar. Eu não vou polemizar, mas não é particularmente isso que vendo, né? Eu não vendo mais. Eu já cheguei num determinado nível que eu trago uma solução para o cliente e não vou otimizar nesse sentido. O cliente sabe disso, mas não é ruim. De repente pode ser uma experiência para começar, acho justo, né? E, enfim, só toma cuidado, talvez, para não dizer que as coisas são suas, né? A gente tem que saber dar nome aos bois também. O que nós fizemos, o que nós planejamos, o que nós criamos e aquilo que não foi nós que fizemos, né? Então, isso também é interessante. Assim como despesa, porém uma despesa bem maior, você consegue entregar um produto com mais qualidade, se afogar menos com o tempo. Ok, tranquilo, segue, está funcionando, Jefferson, para ti, manda ver, né? O cliente precisa estar ciente disso aí também, tá bom? Muito obrigado por todas as informações, parabéns pelo trabalho da agência, obrigado, Paulo Mafra aqui, Gabriel, acho que essa palestra não tem certificado, opa, vamos verificar isso depois. Muito legal, Diego, obrigado por compartilhar suas experiências. A Glória, obrigado, Glória, parabéns pela palestra, muito bom. Amanda, obrigado. O Maicon, boa tarde, Diego. Como tratar um job com status de urgência? Como cobrar e calcular um extra pela urgência? Olha, Maicon, eu tenho passado por algumas experiências de urgência e tenho usado uma frase frequente: urgência é falta de planejamento, entende? Vou repetir, urgência é falta de planejamento. Quando o cliente pede urgência, significa que todas as etapas que antecederam aquele job, aquele projeto, não foram planejadas. As coisas aconteceram no susto, né? Numa necessidade de resultados absurda, numa ausência total de diálogos. E olha, eu tenho tentado evitar a fadiga. Tenho tentado evitar umas urgências. E tenho até indicado para ligar no 192, né, que é o SAMU, de repente resolver essa urgência. Olha, mas as taxas aí são clandestinas. Eu costumo aumentar um zero, viu, Michael? De repente aquele job que eu poderia fazer por R$1.000, se fosse num período, né, mais tranquilo e harmonioso, aumenta um zero, vai para 10 mil. O problema é se o cliente pagar. Mas aí você vai ficar umas duas noites, né, sem dormir, talvez para atender essa taxa de urgência. Eu costumo aumentar o zero, fica a dica, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua resposta, Diego. Elvis, obrigado, espero chegar a esse ponto que o Diego está, minha meta. Lilo, obrigado. Jefferson, programadores não sabem vender. Eu, pelo menos, alguma dica rápida? Jefferson, fica uma dica para o próximo webinar, né? Eu tenho experiência muito boa para venda, eu vim da área de criação e depois me tornei profissional da área de venda, de negócios, e
e tenho bastante bagagem. Você vai ver pelo meu portfólio, né, o portfólio aqui da agência, que nós temos clientes no Brasil todo, e isso é uma experiência de venda. Realmente vender é importante, fica uma sugestão, de repente envie para o pessoal da Eventials, da Local Web, para que eu possa falar sobre vendas. Eu tenho contribuições legais para fazer. Beleza, Elvis? Foi um exemplo baseado no que você tinha falado no site de uma festinha no Rio de Janeiro. Ah, ok, tranquilo, beleza. Jefferson Sinclair, seu caso é outro nível. Lá no meu caso, eu apresento os templates para o cliente e ele escolhe. Tudo bem, Jefferson, tranquilo, manda ver. Não é o fim do mundo os templates, ok? Leandro, show de bola, parabéns, dicas de ouro, valeu. Entendo, o Jefferson novamente, tendo que saber suas habilidades e limitações, também me ajuda a entregar um produto melhor. Com certeza, Jefferson. Eu acredito nisso. A gente precisa ter transparência com aquilo que a gente vai oferecer para o cliente, precisa jogar justo, ok? Principalmente na nossa área, que é um mercado muito assim, que as pessoas se conhecem, as pessoas compartilham. Então, assim, não vamos tirar vantagem. Se nós utilizamos isso, que isso faça parte do processo do nosso atendimento, e se solucionou o problema do cliente está feliz, é isso que importa. Tá certo? Maicon, boa, Diego, valeu, obrigado. Jefferson, obrigado, valeu. Pessoal, acho que é isso. Chat resolvido, perguntas zeradas. Um grande prazer, fiquem com Deus. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.